Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB. E o canal FOB continua aqui em Chapecó. E hoje eu estou com o senhor Cláudio Oriati, que está aqui do meu lado. Prazer, Bruno. Encantador de aves, que é daqui do criador Biopássaros. Ele vai contar um pouquinho pra gente como é que foi essa história sua com criação de pássaros. Você começou quando, Cláudio? Olha, a minha história ela é um pouco, vamos dizer assim, de tempos atrás, né? Eu comecei há 25 anos atrás. É um pouquinho de tempo. É, um pouquinho, né? 25 anos. Aí passou aquele período, né, de criação, fiquei mais ou menos aí 15 anos, perto de 18 anos criando. E depois sempre acontece essas partes da vida da gente, né, que o profissional acaba às vezes falando um pouco mais alto e eu acabei me desfazendo dos meus pássaros. Mas há 2 anos atrás eu retornei com a criação, né, de Red Rampant e também com agapornis, que é os pássaros que eu mais gosto na atualidade. Retornei com a ideia de não ter muitos pássaros como eu tinha no passado. E naquelas épocas eu cheguei a ter 200 casais de pássaros. Hoje eu estou trabalhando com 25 casais, que é a minha ideia de continuar até então com 25. Mas todo criador sabe como é que é, né? Entendi. Começa a crescer e quando vê, se expande o negócio. Então a minha história é longa, né? Dentro da sociedade, da SOCO, da FOB, que como todos devem saber, ou quem não sabe ainda, todo criador ele deve estar associado a um clube local de criação de pássaros. E claro que esse clube vai estar ligado à Federação, né, Brasileira de Ornitologia, que é a FOB, né? Que isso que é interessante para todos seguirem o caminho certo da ornitologia, né, Bruno? Aí não tem outro lugar que você possa adquirir tanto conhecimento e tantas dicas coerentes mesmo quanto um clube ornitológico. Você trocar uma ideia, trocar uma experiência é o lugar correto. O clube, além da experiência, você também a amizade que você adquire. Com certeza. Todo clube, nós, no caso da SOCO, a gente tem uma amizade muito grande entre nós criadores. E isso ajuda não só na maneira de você lidar, mas também no aprendizado. Sim. As pessoas abrem mais aos seus aprendizados, o que sabem, para ensinar a gente. Que todos nós, eu mesmo que esteja há 25 anos na ornitologia, tenho muito a aprender. E claro que também a gente tem a ensinar, porque sempre tem os que estão começando, né? Com certeza. E o Cláudio tem uma peculiaridade aqui que eu achei muito interessante. Apesar dele não ter mais as 200 aves, ele tem aves criando o ano inteiro. Isso. Qual que é o truque para isso, Cláudio? Explica um pouquinho pra gente. Olha, psitacídeo é uma ave que geralmente não se cria o ano todo, né? Tem vários segmentos de psitacídeo, você tem o ringneck, a rosella, o lores. No meu caso, eu crio o red. Mas todos eles, geralmente, se cria 2, 3 ninhadas no máximo no ano. E o criador geralmente tira a caixinha deles, né, que seria o ninho, e para essa criação, dá um tempo. Eu, desde o tempo do passado e de agora, eu costumo criar o ano todo. Como que eu faço isso? Eu vou descansando as aves de uma maneira diferente. Quando os casais começam o choco, vai nascer seus filhotes, quando eles estão com mais ou menos 15 dias de vida, eu pego esses filhotes, tiro do ninho, e eu, junto com a minha esposa e também com o Maurício que me ajuda, a gente faz a criação na papa, que é no bico. O que acontece? O casal ele vai fazer outra postura logo em seguida, certo? E daí a próxima etapa. Nessa vez que o casal teve a segunda postura, eu deixo para que o casal crie essa ninhada. A próxima eu faço o mesmo esquema. Eu retiro os filhotes e o casal que vai criar o próximo e assim por diante. O que acontece? O casal não fica tão cansado porque um dos chocos é mais rápido e também ele não fica cansado de criar os seus filhotes, que é eu que crio. Assim, o que acontece? Eu com 14 casais de Red Rampant, o ano de 2019 eu consegui criar 100 filhotes. Puxa vida. Então dá uma rentabilidade boa na criação e você também não estressa seus casais. E mais um detalhe que alguém pode estar se perguntando, mas e se o casal cansa? O que acontece?
Se ele cansa, ele para automático. Não cria mais. Não cria mais, ele fica o período que ele quer parado. Não precisa você estar tirando caixa para ele parar. Ah, eu não quero mais criar, eu me cansei, ele mesmo toma essa decisão. E para mim deu certo. E uma média de criação, um casal seu que criou bem durante o ano, cria quantas vezes em um ano? Olha, com esse esquema que eu te falei, eu consigo criar a média de 5 até 6 vezes. Poxa vida. Com um casal. Então a rentabilidade cresce. Não usa a ama seca. A ama seca nesse caso Não, é você mesmo. A ama seca somos nós da família, né? Que no dia a dia, claro que dá trabalho, tem dias aí que tu tá com 20, 30 filhotes criando no bico, né? Mas é um trabalho gratificante. Outra coisa que o Cláudio me disse aqui um pouquinho antes da entrevista foi que esse processo de você alimentar a ave na mão, a gente vê aqui que você tem muitas aves mansas, né? A gente chegou, a gente tinha vários agapones, vários reds ali, super mansos, e que passaram por esse processo. Esse processo ajuda em quê, Cláudio? Olha, ele ajuda... Aqui tem vamos dizer assim, muitos criadores ou até juízes, você tem uma tese, né? Até que nós conversamos, Sim, Bruno. sim. Ah, porque diz assim, ó, a ave é pet, é mansa, não vai criar. Comigo isso não acontece. Sim. Até ao contrário. Inclusive você pode filmar mais tarde, não sei como é que nós vamos fazer o processo, mas quando a ave é pet, ela é mansa, é uma maravilha de lidar na sua vadeira de criação. Porque ela é mais calma, você vai mexer lá no ninho, nos filhotes dela, ela nem sai do ninho. Então tudo é mais tranquilo. Isso não quer dizer que todos têm que ter casais mansos, porque eu também tenho casais que não foram criados na papa e são ariscos, criam da mesma forma. Mas eu achei uma maneira muito boa, muito tranquila, de criar com casais pet, mansos, bem tranquilo a criação, e a rentabilidade desses casais é muito maior no meu caso do que os outros. Então acho que aí vai sair um mito, né? Claro. É um mito que um pouco sai da cabeça de todos os criadores. Para mim deu certo, então eu acredito que, não vou te dizer que seja isso que vai acontecer com todos, mas eu acredito que sim, porque às vezes a teoria fala de uma maneira, mas a prática que vai te dizer o que acontece de verdade. É que a gente vê o resultado aí Então é interessante a maneira de lidar, né? Você inclusive, até quando entra equipamento, entra pessoas, você sente que os pássaros são mais mansos, é melhor de trabalhar com eles, vamos dizer assim. E melhor para serem julgados também, né, Cláudio? Isso melhora muito. Boa lembrança, porque assim, ó, todos os juízes, quando vão julgar, dos itens que chama muito a atenção é a apresentação do pássaro. Porque, claro, tem que ter qualidade, o pássaro tem que estar bem apresentado, ele tem que estar com as penas bonitas. Dentro das normas, isso tudo Claro, tem que ter a qualidade da genética, da cor. Mas, gente, a apresentação dele na gaiola diz muito na hora do julgamento. E o pássaro pet, que foi criado no bico, na papa, ele vai se portar manso, querido, ele não vai se assustar, então é um padrão diferente. Com certeza. Vamos falar agora sobre o seu manejo do plantel. O que você usa de alimentação para esses pássaros? Olha, o meu é bem simples e deu certo. Eu faço uma mistura de sementes, né? Onde que vai predominar o girassol, a aveia, eu coloco também arroz, painço e alpiste. Então eu faço um balanço dessas sementes. Eu gosto de eu mesmo fazer essa mistura, então eu compro já a semente limpa e faço essa mistura aqui no meu criadouro, faço a mistura. E também uso farinhada, uma farinhada muito boa que eu tenho aí, né? Que é industrializada. Então não tem muito segredo, porque muita coisa, às vezes também não, eu já tentei dar muita fruta, muito mito, às vezes muita comida diferente. Sim. É um desperdício e eles não comem muito. Fruta, eu dou simplesmente só a maçã para os Red. Eles adoram, se alimentam bem, né? E a farinhada e essa mistura de sementes. E para os filhotes dessa papada, você mesmo faz? Como é que isso funciona? Na papa eu compro ela já industrializada, vem nos potinhos prontas, né? Até para facilitar. Claro. E também vem tudo o que precisa para o pássaro. Não enriquece com nada? Não enriqueço com nada, até porque essas farinhadas de várias marcas que tem, elas já vêm tudo o que precisa. Sim. Então o pássaro vem forte, sadio,
não vai ter problema de doenças, inclusive, como a gente trata, eu acredito que mais vezes que os pais, acontece dos que a gente trata no bico ficarem até com porte maior, porque tem muita vitamina e a gente dá esse cuidado, então é muito interessante usar essa papinha já industrializada, né? E a alimentação ela é a mesma durante todo o ano ou perto de época de criação você aumenta a proteína? Você tem alguma coisa que você faz? Isso. Quando os casais que têm filhotes, que eles vão criar seus filhotes, que eu não retiro, aí eu aumento. Eu aumento o número de comida, no caso, que é de potes a mais. Eu coloco potes a mais de sementes. Ah, tá, mas não muda o alimento? Não. É a mistura de sementes, a farinhada e a maçã. Certo, eu só sim. aumento a quantidade para os casais terem a fartura para levar aos seus filhotes. Certo. Cláudio, o seu foco aqui são Reds e agapornis. Tem alguma diferença entre a alimentação desses dois segmentos? É a mesma. O agapornis e o Red têm o mesmo alimento. O agapornis não é muito chegado a frutas. Eu mesmo assim, eu sempre forneço a maçã para eles também, mas é nítido assim que eles não são muito apreciadores. Mas eu gosto de passar a mesma alimentação e um dos motivos de eu ter adquirido agapornis também é porque usa a mesma alimentação. Porque a dificuldade, se você vai criar pássaros, é você ter vários segmentos que às vezes tem muitos tipos de alimentos também diferentes. Isso dificulta um pouco. Então, uma das maneiras de você melhor de cuidar deles é você pegar pássaros de um segmento que comem o mesmo alimento. Isso é uma ideia, é uma dica, vamos dizer assim, para quem está começando, né? E para a criação, o Red e o agapornis, eles criam bem? Os dois criam tão bem quanto? Ou algum desses é mais difícil de criar? Olha, o agapornis, quando você vai para o lado do pena longa, que é aquele agapornis roseicolis, que ficam Sim. maiores, que evoluiu muito a linha dos agapornis, eles criam menos. Por que eles criam menos? É um pássaro grande, tem um pouco de dificuldade no acasalamento, né? Às vezes esmagam filhotes, por isso que nos agapornis, aí sim, nos penalongas, a gente costuma usar a ama, que seria os agapornis normais, né? Que são os menorzinhos, aí você coloca lá os ovos, né? E esses agapornis vão criar os penalongas. Sim. Mas no mais, no geral, tirando o penalonga, os agapornis criam bem tanto. Né? A maneira assim de criação cria o ano todo. Que legal. Em várias posturas, tem várias posturas, é bem tranquilo. E vamos falar agora um pouquinho sobre o seu histórico de concursos e campeonatos. Você tem inúmeros prêmios, inúmeros troféus aí. A gente está vendo aqui atrás algumas gaiolas já individualizadas. Né? Como é que funciona a sua preparação das aves para o campeonato, Cláudio? Olha, a preparação começa como vocês, não sei se você consegue ver direito. Vai mostrar depois em detalhes. Isso. A preparação começa na individualização das espécies que vão aos campeonatos. Por que isso? O pássaro vai acostumar a ser manso de gaiola. Por isso que, inclusive, esses que estão individualizados aqui já estão, vamos dizer assim, preparados. O que acontece? 60 dias antes do campeonato, você faz esse processo. Aí você vai me pedir, mas cada vez que volta de um campeonato, tem que preparar novamente? Precisa. Vai judiar do pássaro? Não vai. Porque o que vai acontecer? Você vai preparar. Ele já é acostumado para isso, para exposições, você já tem uma leva de pássaros para isso. E como você me pediu no começo, eu participei muito, né? Agora é recém o primeiro ano que eu vou começar a participar de novo, que eu voltei há 2 anos. Mas no passado, nós éramos do tempo que não tinha a sede da FOB ainda. Nós íamos nas capitais e nas cidades aonde que era promovido o brasileiro. Mas graças a Deus,
Nesse período todo eu participei, ganhei muitos prêmios de Best in Show, de campeão de agapornis, que na minha época, lá no passado, o meu forte era a criação de agapornis. Então, estou muito satisfeito e feliz por ter voltado. Né? Tá certo. Cláudio, uma última pergunta. Se você pudesse dar uma dica a alguém que está iniciando a criação agora, alguém que se apaixonou pela ornitologia e vai começar a criar agapornis, heads, o que você diria para essa pessoa? Primeira dica, procure um clube, né? Um clube que esteja ligado à Federação Brasileira. Como nós falamos já durante a nossa conversa, lá é que você que está iniciando vai ter todo o processo de ajuda. Claro. O que é essa ajuda? Como adquirir seus pássaros, aonde adquirir seus alimentos, seus equipamentos. Então é lá que começa. E todo criador, ele não deve começar com, vou começar com 100 casais, 200 casais. Não é essa a ideia. Porque você, para começar a criar, o bom é você procurar pássaros de qualidade. Boas matrizes. Né? Não precisa ser muitas. Quantas então, Cláudio? Olha, vai de cada um. Você com 5 casais começa uma criação. Analisar o espaço que se tem, a estrutura que se tem. O espaço e a estrutura. É definitivo. Eu, por exemplo, comecei com uma estrutura pequena, até eu mostrei aqui para o Bruno e a Carol, que está aqui com nós. Eu, de um antigo escritório meu, que como eu não estou mais trabalhando, eu transformei num criador. Mas, como a criação aumenta, por isso que isso é bom para os iniciantes. Como a criação aumenta, o que vai acontecer? Você tem que ter uma ideia já do futuro de você ter um espaço para aumentar também, porque a criação vem. Né? Eu não esperava criar tantos Red, graças a Deus, criei. Então você tem que ter estrutura para guardar seus filhotes. Olha o detalhe, não é só os casais. Vou começar com 5 casais, mas daqui a pouco eu estou com 50 pássaros. 5 fazem 50. Então são algumas dicas bem práticas. O clube, que seja ligado à federação, né? Pássaros de boa qualidade, e lá no clube você vai ganhar toda a estrutura, tudo o que precisa para você continuar. Tá certo. Cláudio, quero te agradecer Obrigado, muito por ter recebido a gente tão bem aqui. Obrigado por vocês. Obrigado, agradecer à Federação, né, a FOB, claro, por estar em Chapecó, Santa Catarina, nos visitando. Todos nós e a Soco agradecemos. É isso aí, o Brasil é gigantesco e o Brasil é um grande amante da ornitologia e esse é o nosso papel, é divulgar esses conhecimentos para todo mundo aí, direto da sala da sua casa. Muito bom. Obrigado, querido. Obrigado. Assista nossos vídeos, curta nosso canal, compartilhe o quanto quiser e vem com a gente nesse voo. Obrigado, Cláudio. Obrigado.